tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo e nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do FAAPcast sobre o James Webb. Se você ainda não viu o primeiro episódio, meu irmão, você está perdendo, corre atrás que ficou bem bacana. No primeiro episódio nós falamos as informações básicas sobre o que é um telescópio, por que mandar um telescópio espacial, né? Para que mandar um telescópio para o espaço. E chegamos assim no que é o James Webb, em que parte do espectro que ele vai trabalhar. E hoje estou aqui novamente com os meus amigos, professor Márcio. Seja bem-vindo, professor. Muito bem, obrigado novamente pelo convite, pessoal de casa. Só alegria, professor Fernando Roselino. Fala pessoal de casa, tudo bom? Gustavo, Márcio, obrigado pelo convite. Só alegria, moçada. Então hoje, dando sequência ao nosso programa, nós vamos falar sobre o telescópio espacial em si. Obviamente o telescópio foi construído em terra, e depois lançado ao espaço. E nós vamos ver as características desse telescópio, que é algo assim inacreditável, como vocês vão ver. É um instrumento de tecnologia, arrisco dizer, que é um dos instrumentos mais avançados, mais interessantes, que nós já construímos na história da humanidade. É o melhor que a gente tem hoje para colocar no espaço. É o suprassumo da tecnologia espacial. E vamos tentar entender por quê. Vou mostrar aqui primeiro uma primeira imagem, um geral, um overview, olha que palavra chique, do James Webb. Então nós temos ali em destaque o espelho principal, construído de uma forma muito específica, desenhado para trabalhar sobre uma maneira muito específica. O professor Márcio depois vai falar com a gente, Ele tem o espelho principal e o secundário, Então ele é um telescópio do tipo refletor, para quem acompanhou nosso programa passado. E ali nós temos o módulo integrado dos instrumentos científicos. Então essa luz, captada ali pelos espelhos, é levada, digamos assim, para dentro do telescópio e trabalhada ali por todos esses instrumentos, por todos esses sensores que o professor Fernando depois vai explicar para a gente. E o que eu acho particularmente incrível é a temperatura que tudo isso tem que trabalhar. Eu vou dizer já, vou dar um spoiler, nós vamos ver no final, cara, que tem instrumento aí trabalhando a 7 Kelvin. Meu amigo, você tem noção o que é 7 Kelvin? Acompanha com a gente que a gente vai explicar direitinho. E por isso que tem aquele escudo solar, aquele sun shield, que é do tamanho de uma quadra de tênis, exatamente uma espécie de guarda-sol, para proteger o telescópio e possibilitar que os instrumentos trabalhem numa temperatura tão baixa. Se eu falei alguma bobagem, nossos especialistas aqui podem me corrigir. De forma alguma. Então vamos lá. Mais preciso impossível. Ô louco, aí eu fico até emocionado. Então é o seguinte, vamos dar uma olhada então exatamente nesse espelho principal. Márcio, conta pra gente como é que é, quais são as características, o que você pode falar pra gente desse objeto óptico principal do espelho primário do James Webb? Acho que a primeira coisa a destacar é que olhando esta imagem, a gente talvez não tenha a verdadeira noção de quanto ele é grande, Talvez nesse slide em que pessoas estão próximas, isso já começa a nos chamar a atenção. Sem contar o fato de que a gente apelou para a natureza e enxergou que juntar hexágonos seria melhor para a formação. De 6 metros, o espelho tem uma área de 6 metros e meio de diâmetro. Imagina você colocar isso num foguete. Muito bem. Então essa solução, fazer esses hexágonos, de forma que ele pudesse ser dobrado como um origami, não é isso? Perfeito. E os encaixes, sem deixar folgas. Você faz com círculos, você ficaria com folgas, espaços sobrando. E aí você preenche completamente. 6,5 metros de diâmetro dá uma área de em torno de 25 metros quadrados. Portanto, é um grande olho. Esse telescópio é um grande olho. São 18 segmentos. O material que foi utilizado para fazê-los é o berílio, cuja característica é ser um material resistente. Vai passar por intempéries, momentos lá, Vai ser lançado só isto, certo? É fácil de ser moldado, mas que não tem uma densidade tão forte. Então, cada segmento deste tem algo em torno de 20 quilogramas. Bom, lógico que depois se acoplam mais aparelhos para ajustar. Sim, então ganha mais um pouquinho. E a gente percebe, inclusive muito bonito, é que essa imagem mostra que eles foram recobertos por uma minúscula, micrométrica camada de ouro. E a forma de fazer isso é muito interessante. Você vaporiza ouro numa câmara e isso se adere a esse berílio. Nós estamos falando que neste espelho inteiro, com esses seus 25 metros quadrados de área,
foram utilizados algo em torno de 28 gramas de ouro. Olhe lá, né? Assim. E assim, imagina que a espessura, né, funciona muito bem no espaço. Né? Sim. Isso funciona muito bem no espaço. Sim. Por que, professor? Por que o ouro foi usado? O ouro, ele, na faixa em que isso vai trabalhar, o nosso aparelho, que é a faixa do infravermelho, o ouro tem alta refletância, certo? Outros metais, como a prata, como o alumínio, os quais são muito bons para fazerem telescópios terrestres, né? Certo? Não trabalham tão bem quanto o ouro. Portanto, se você vai mandar para lá, né, leva o melhor que você pode. Sem né? dúvida. E a gente pode ficar boquiaberto porque isso deve ser uma película tão lisa, vamos usar esse termo, porque qualquer ondulação que tivesse atrapalharia demais a imagem. Tá? Então, é literalmente o melhor espelho que já foi construído até hoje. Então, tem um negócio legal, né, que cada segmento desse pode ser ajustado independentemente, né, na hora de ajustar para fazer a imagem. Cada um desses hexágonos pode assumir uma posição, tá? Para ajudar. Num outro episódio a gente pode mostrar as primeiras fotos durante o comissionamento, né? Para ver a evolução desses ajustes, né? Já podemos até deixar marcado que no quarto e último episódio, já nós vamos falar do funcionamento do telescópio no espaço, a gente pode acompanhar essas imagens e o passo a passo o comissionamento do telescópio. Passa um slide, professor. Esta é a maneira com que o telescópio basicamente vai funcionar. Ou seja, a luz que vem de um objeto muito distante vai ser concentrada pelo espelho principal, que é esse de maior área, tá? Em direção a um segundo espelho, então um espelho secundário. E deste vai se concentrar dentro de uma outra região do nosso telescópio, aonde estão instrumentos científicos mais refinados e que trabalham melhor com os infravermelhos que a gente quer buscar. Nessa imagem, nós vemos ali atrás do espelho, aquela espécie daquela caixa, né? Onde ali dentro, basicamente, vão estar os principais instrumentos, os principais sensores, né? Que vão captando essa luz toda e ali vão interpretar aquilo para gerar cada imagens. sensor, né? Separa para cada, olha, isso aqui, então vamos usar esse sensor vai ver uma coisa, esse vê outra, então tem um jogo de espelho ali dentro, tem uma série de aparelhos que tem funções de detecção, outros de interpretação dos dados, de enviar sinal, de resfriar. Quer dizer, vamos pensar assim, se é um grande olho, né, esse espelho, o cérebro está logo atrás, né? O ISM é o cérebro do telescópio. O que chama muita atenção é que isso não está na Terra, né? Uma coisa é você estar isso ao alcance da sua mão, vai poder ir lá e fazer os ajustes possíveis, né? É pensar que isso aí está sozinho no espaço e se autoajustando, né, dentro de controles. E essa é uma diferença muito grande desse telescópio para a maioria dos anteriores, notoriamente do Hubble, que o telescópio espacial Hubble está em órbita baixa. Então, várias missões foram feitas para dar manutenção, para corrigir problemas e tudo mais. É aquele negócio. Qualquer problema que acontecer no James Webb... É um abraço. Não tem o que fazer. Está resolvido. Está resolvido. Queria levantar uma discussão importante aqui para nós três e os nossos amigos de casa, né? Agora, por que infravermelho? Por que a gente passa a atacar... Por que a gente está procurando no infravermelho? No máximo que a gente está conseguindo, sim, né? E temos mais de um motivo. Exatamente. Mais de um motivo. Então, eu vou fazer um comentário, sem dar a profundidade talvez devida, mas o suficiente para a gente continuar a nossa discussão. E Fernando pode aproveitar depois o gancho e continuar. Quando uma fonte de onda possui movimento relativo, então, se há movimento entre a fonte e o observador, então vamos considerar que o observador seja o telescópio e que a fonte seja uma galáxia super distante, né? Existe um efeito que se chama efeito Doppler. Só que o efeito Doppler, levado ao nível cosmológico, ele ganha seus caprichos, que eu acho que nós aqui... Não vamos entrar agora mas o nesse universo momento. está em expansão, e, portanto, essa velocidade com que essas galáxias todas estão se afastando nessa expansão, isso faz com que a luz recebida sofra um desvio para o lado do vermelho, o que é chamado de redshift. Tá? E, portanto, quanto mais longe essas galáxias estiverem, maior serão, inclusive, suas velocidades de afastamento, tá? Mais deslocado ainda estarão. Portanto, a gente já entrou dentro da gama do infravermelho. Tá? Explosões de muita energia no passado, hoje serão vistas agora muito bem.
Tudo bem? E aí a aparelhagem que capta esse infravermelho esse tanto de equipamento, né? Porque a gente não tem um único sensor lá, na verdade a gente tem um conjunto de sensores, cada qual com o seu objetivo. Então é como se nós tivéssemos um grande cérebro onde cada parte do cérebro é responsável por sentir alguma coisa ou ler alguma coisa. Então eu acho que para começar o FGS, o Finite Guidance Sensor, Finest Guidance Sensor, que é um sensor para apontar o telescópio, literalmente. Até quem já viu um telescópio, né, numa brincadeira, lógico que não é exatamente isso, mas às vezes você tem um telescópio grandão e tem o buscador. Você tem um pequenininho que você usa ali. Aí eu quero apontar, aí o ajuste fino você faz no principal. E ajusta. Fazendo uma brincadeira, é a mira. Esse FGS é a mira. Exatamente. Você vai falar, eu quero olhar para tal galáxia, eu quero olhar para tal conjunto de estrelas, ou para uma nebulosa, ou para um exoplaneta. Quem olha primeiro e fala, é ali, é esse sistema. E acoplado a esse sistema, a gente tem o NIRIS, né? Que vai enxergar numa parte do infravermelho, que é o infravermelho próximo, né? E ele vai trabalhar procurando coisas específicas. Até fiz umas colinhas aqui, porque é muita coisa. Mas ele vai procurar, por exemplo, galáxias das primeiras levas. Tá? Vai procurar por formações das primeiras levas. Junto com ele, trabalhando o NIRIS e o NIRSPEC, que são dois espectrômetros, eles trabalham com uma técnica muito antiga, na verdade, que é interpretar a presença ou não de faixas de luz do espectro. E aí, com isso, você consegue detectar a composição química de exoplanetas, a composição, a temperatura de nuvens de poeira onde estão se formando estrelas. Né? Então, digamos que esse cara é o Sherlock Holmes. Ele olha e procura por pistas e fala, isso é isso, isso é isso. Particularmente, eu quero ver ele olhar para satélites aqui na Terra e para o cinturão de Kuiper, que vai entregar para a gente algumas informações que a gente não tinha antes. Que a gente chegar, o cinturão de Kuiper é um cinturão de asteroides que está em volta do sistema solar, tem muitos corpos ali, e que vê-los de uma forma muito ampla era muito difícil. Então hoje a gente vai conseguir uma caracterização melhor dele, e também a gente vai conseguir olhar para exoplanetas e falar, olha, a atmosfera desse exoplaneta aqui é tal, e isso é uma baita pista para procurar vida, né? Seja ela qual for, em planetas que não estão no sistema solar. Né? Outro sensor importante é o NIRCam, né? Que vai olhar para sistemas mais jovens, mais recentes. E o MIRI, que é talvez o suprassumo de todos esses sensores. Por que o MIRI é diferente de todo mundo? Porque ele enxerga num lugar, né, numa faixa do espectro eletromagnético, que só dá para fazer lá. Só dá para fazer longe da Terra, muito longe da Terra, e ainda assim muito protegido. Gustavo citou, a temperatura de funcionamento desse sensor é da ordem de 7 kelvins. Para a gente ter uma ideia, do dia que o James Webb foi lançado, até a gente poder ligar a MIRI, ligar o aparelho, a gente precisou esperar ele esfriar no espaço por praticamente 4 meses. Isso antes de ligar o sistema de resfriamento, né, Márcio? Conta um pouco como é que é o sistema de resfriamento ativo. Porque veja, estou no espaço, o espaço está frio, beleza. Parte do calor eu consigo perder ali. Mas se eu preciso trabalhar em temperaturas muito baixas e eu sou um sensor que está gerando calor, eu preciso ter um sistema de resfriamento ativo, que é a base de hélio, né? Sim. Isso é muito interessante. Né? Você quer resfriar alguma coisa, ele tem que perder calor. Não existe ganhar frio. As coisas precisam perder calor. E o calor flui do corpo mais quente para o mais frio. Portanto, em torno dele, tem uma temperatura baixa, que é o espaço. Sim, mas a gente tem que chegar num nível que você precisa forçar isso ser resfriado. E o hélio é o elemento químico que nos permite tal efeito. Né? Ele tem baixíssimo ponto de solidificação. Portanto, é trabalhoso e ele vai ficar retirando calor à força. E dispersando esse calor embaixo do escudo, né? Não adianta dispersar nele, né? Sem dúvida. Então é um sisteminha, como se fosse um cooler de computador, né? Só que é enésima potência. Tudo no James Webb é a enésima potência. Nós estamos falando em Kelvin, né?
mais 7 Kelvin, me corrija se eu estiver enganado, mas são aproximadamente menos 266 graus Celsius. Sim. Então nós estamos falando que esse instrumento, o MIRI, ele tem a temperatura ideal de trabalho dele é menos 266 graus Celsius, que equivale a 7 Kelvin. E ele precisa estar frio assim, que é para ele conseguir enxergar esse calor. Fazer um gancho com a aula passada. Na aula passada nós fizemos uma discussão sobre o espectro eletromagnético. E eu lembro muito bem de um slide em que a gente foi mostrando o espectro e mostrando como a frequência ia mudando e os comprimentos de onda iam mudando. Porque nesse slide tem uns números lá em cima, né? E o nosso aluno aí pode estar assistindo, olhando aqueles números lá em cima, o que são, né? É o comprimento de onda. E aí a gente está falando de ondas que, para as ondas eletromagnéticas, para as luzes, são consideradas enormes. Enormes. Não estamos falando de coisa, 20 micrômetro, é gigante nesse mundo. Mas a forma com que interage com a poeira cósmica, com a nebulosa. Exatamente. Quando a gente olha com um telescópio como o Hubble, por exemplo, para uma nuvem de poeira, o efeito que a nuvem gera, né, no que a gente está captando, justamente porque interage com o infravermelho, é como se ela ocultasse certas informações no espectro visível. O James Webb vai conseguir enxergar além, é como se ele estivesse desvendando, tirando a venda e enxergando só calor. Então essa nuvem de poeira deixa de ser a cortina que está atrapalhando ali. De forma simplificada, quando eu aponto o Hubble para uma nuvem, eu vou ver a nuvem. Quando eu vou jogar o James Webb, eu vou ver dentro da nuvem, atrás da nuvem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E por isso, um dos modelos do Redshift é outro motivo para trabalhar no infravermelho. Eu vou ver a nuvem, mas eu vou chegar Isso, dentro. exatamente. Eu estou enxergando numa parte que eu consigo ver através das coisas. Muitas surpresas virão. Com certeza, com certeza. Mas aí vem também, tudo do James Webb, como vocês falaram, né? Tudo é incrível, tudo é sensacional. E agora a gente vai falar sobre o escudo de calor. É sensacional. Que é como conseguir... como você conseguir trabalhar nessa temperatura. Vamos pensar num grande guarda-sol. E como você citou lá no começo, é grande. Isso aqui tem comparação com uma área de quadra de tênis, que foi dobrado. Quando nós fizermos o próximo episódio e falarmos sobre o lançamento e tudo mais, né, sobre o foguete, veremos como, né? E que se desmontou em pleno espaço. Tá? Agora foi dobrado aqui? Dobrado. E depois teve que desdobrar enquanto viajava, não é? Nesta área, ali, né? Nesta área. Né? E aqui nesta cena dá para perceber, além das pessoas perto, né, ver o tamanho, que são camadas. Por que camadas? Isso é muito interessante. Cada uma dessas camadas serve como um primeiro protetor. Tá? Podiam ter feito uma placa só, certo? Mas essa placa receberia a luz do sol de um lado, aqueceria em função dessa luz do sol, e por melhor que fosse o material, ela ia se propagar dentro dessa placa. Portanto, o outro lado, de alguma forma, ia aquecer também. Aquecer depois de um tempo, né? Só questão de tempo. Então você faz uma primeira e deixa um espaço até a segunda. Existem algumas maneiras de transmitir calor. Uma delas é por contato, que é a condução, outra é por convecção, e a outra é por irradiação. Ali é vácuo. Portanto, essa capa de vácuo entre cada uma dessas camadas já anula qualquer uma dessas, deixa só a irradiação. Mas aí cada uma dessas camadas, quanto atravessa? Uma pequena faixa. Portanto, a primeira segura uma parte e a segunda já segura mais um pouco. É como se fossem filtros, né? Perfeito, são filtros. São filtros. É você passar por vários deles, ou seja, no final a temperatura vai estar baixíssima. O pessoal brinca, esses números seriam mais ou menos isso. Sabe quando a gente passa protetor solar, que tem fator de proteção solar 60? Esse seria o fator de proteção solar 1000. É um número próximo disso. E é exatamente, quer dizer, o escudo vai estar sempre apontado para o Sol. Perfeito. O telescópio trabalhando, captando luz, utilizando todos esses sensores na sombra. Escondido nesse escudo. É um guarda-sol. É um grande guarda-sol em camadas ultra tecnológico, gigante. A espessura é próxima de um fio de cabelo de cada camada, né? Cada Kapton, o nome do material que ele é feito é Kapton. Feito especificamente para o James Webb, né? Foi um material desenvolvido para o James Webb.
sem querer filosofarmos muito, né? Mas quando algum aluno questiona, mas estou gastando uma fortuna para fazer algo assim. Mas só esse processo, só esse processo desenvolvem materiais que depois vão ter outras Muitas dessas utilidades. tecnologias. Dando um exemplo, o telescópio do Monte Palomar, que foi o maior do mundo no começo do século, foi onde trabalhou o Hubble. Não o telescópio espacial, mas o Edwin Hubble. O Hubble mesmo. Que deu origem. O primeiro Hubble. E eles precisavam fazer um espelho e tal, e precisavam desenvolver um material, na época precisavam de um vidro, e assim, ele tinha 2,5 metros de falha de memória. E aí ele não podia deformar com a temperatura. E ele quebraria, né? Isso. Próprio peso. Então ele tinha que ser resistente, um vidro resistente que não deformasse, mesmo com pequenas variações de temperatura. Legal desenvolver esse material, fizeram o telescópio. Hoje todo mundo tem em casa, é o Pirex. Então tem muita coisa que surge na pesquisa espacial e que depois ganha utilização prática. Então, Dá para fazer um episódio inteiro, mas acho que um muito importante, porque as pessoas sempre perguntam, nossa, 10 bilhões de dólares, 30 anos, né, investindo para lançar um telescópio, que se quebrar a gente não arruma. Não é só isso. Não é só, além das descobertas que ele pode fazer, que muda a humanidade, né? Por exemplo, quando a gente teve os primeiros radiotelescópios aqui que iam trabalhar procurando vida extraterrestre, o projeto 7, que é o pai, né, ou mãe, da computação em nuvem. Né? Eu participei, você provavelmente participou, você podia emprestar o seu computador, o tempo ocioso do seu computador, para que ele pudesse processar um pedacinho de informação que o satélite pegava. Né, que os radiotelescópios pegavam, na verdade. É nos primórdios da internet. Isso. Primórdios da internet. No final dos anos 90. Nascimento da computação em nuvem. Então, ou seja, além do espetáculo científico, além das informações para a astronomia, para a cosmologia, para a astrofísica, tudo isso tem muita aplicação prática. Volta tudo para a gente. Né? E, enfim, aqui é uma imagem que ilustra isso, né? Como que ele fica o escudo voltado para o Sol. Perfeito. E os instrumentos científicos trabalhando, digamos, no lado frio do telescópio. O gradiente de temperatura é impressionante, né? E por fim, tudo isso foi dobrado, colocado dentro de um foguete e lançado a uma distância considerável da Terra. O maior origami da história, né? E aí, mas aí a gente chega no tema do nosso próximo capítulo. Então, como é que a gente pôs isso no foguete? Como é que pôs isso no foguete? Como é que lançou? Aonde que ele está? Que é sensacional, importantíssimo. Mas aí fica para o nosso próximo programa. Então, meus amigos, muito obrigado por mais esse bate-papo. Pessoal que está em casa, só alegria. Ó, quem não viu o primeiro, corre lá. Em breve, o terceiro episódio vai estar no ar. Um abraço, pessoal. Até mais. E aí, pessoal? Gostaram do nosso segundo episódio? Então você já sabe aquele kit do YouTube feliz, né? Vai lá, compartilha esse vídeo com seus amigos, segue o nosso canal, deixa aquele joinha da amizade e só alegria, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.